Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares. Boa noite, pessoal. Começa mais o Alto Tietê em Alerta. Corsini, boa noite. Boa noite, você está bem? Bom. Tudo jóia? Pessoal, em casa, vocês precisam ver isso aí. Corsini, o que acontece? Um dono de loja de motos, bem situado financeiramente, um futuro enorme pela frente, eles estavam esse jovem rapaz? Esse jovem aí. Certo. O que acontece, Corsini? Ele estava vindo no trânsito com a montana dele e outro carro parou paralelo com ele. O que acontece? Ele dirigindo, o pessoal dando um toque para ele, ele pensou que era amigo, só que não era. O cara deu um tiro nele, o Corsini. E segundo a polícia, calibre 45. Calibre 45. Agora veja, o Corsini, o calibre desse daí não é qualquer um que tem. É restrito, investigado, né? É restrito, né? Só a força policial, policial e as forças armadas utilizam, né? E segundo a família desse jovem, o Corsini, ele não tinha nenhuma confusão, não tinha nenhuma ameaça, entendeu, Corsini? Isso precisa ser investigado. E o coitado do rapaz, dirigindo, sossegado, indo embora. Segundo a família, parece que ia até para a academia. O cara cumprimentou ele e tudo. Deu um toque, fez joia para ele. Não, tá tudo legal, tudo sossegado. Legal. Não, mas não era. O cara parou paralelo com ele, meteu bala nele, o Corsini. E a polícia disse, a investigação, que é calibre 45. No seu ponto de vista, o Corsini, não é qualquer um que tem uma arma dessa. Não é qualquer um. Precisa ser investigado. E o próprio modo de operação, chama modus operandi, né? Operantes. É de execução. Execução, né? Não foi roubado nada dele, as portas ficaram abertas, então a polícia tem que fazer uma investigação profunda para descobrir sobre isso. E a família está indignada. Eles pediram as filmagens, inclusive. Pediram as filmagens. Foi uma comoção lá no velório. Viu, Corsini? No próximo caso, o Corsini. E, bom, a polícia está investigando o Corsini. Você não vai acreditar nesse caso aí. Isso daí aconteceu no dia 11, véspera dia dos namorados. Lá de Solânia, lá Paraíba. Solânia, esse rapaz Paraíba. Aqui, esse indivíduo aqui. Esse de amarelo aqui. Esse canalha aí. Você vê? Cara de coitadinho, mas inclusive já tem caso aqui que a polícia descobriu em São Paulo, hein? Sendo procurado aqui. Mas voltando ao Corsini. Ele subiu no palco, é isso? Ele foi no palco. Isso. E esse cantor aí, já é tipo dele fazer. Quando ele está fazendo o show dele, ele chama alguém para falar no palco. Ele interage com o público dele, como é dia dos namorados, pegou e chamou lá. Alguém tem algum recado para a namorada? Esse canalha, não, eu tenho. Subiu no palco lá. Ele falou, quero mandar um recado para minha namorada. Só que já tinha 3 meses que eles estavam separados. Ele só tinha 2 meses de relacionamento com ela. Mas a namorada estava no show ou não? Isso. Ela estava no show? Estava no show. Estava no show. Lá, a Vitória Régia. Então ele subiu para fazer a declaração de amor para ela. Foi fazer a declaração. Só que ele mandou chamar ela no palco. E ela não quis ir. Não subiu. Não quis ir. Ela não quis ir. 2 meses de relacionamento. Só 2 meses. 2 meses só, né? Ela, 32 anos. 32 anos. Aí esse canalha foi lá, mandou chamar ela. Ela não quis ir. Não quis. Pegou e foi embora. Ficou no meio da multidão lá. Na hora de ir embora, 4h36 da manhã, o Corsini. Ele cercou ela, como pode ver pelas imagens, depois do show, e matou ela, o Corsini. Matou ela. Depois foi na casa dele, trocou de roupa e voltou. A polícia parou ele indo lá. Não, é minha ex-namorada. Por isso que ela não subiu no palco. Só que a polícia parou ele, foi na casa dele e pegou os vestígios, inclusive a faca. Corsini. E por ele ser ex-namorado, ele foi o principal suspeito naquele momento. Por isso que ele foi detido, é isso. E confessou esse canalha, né? Vamos dizer melhor, um vagabundo, né, o Corsini? Então o cantor chegou a chamar o pessoal do palco, né? Chamou, né? Inclusive, chamou o sobrinho dele. Olha lá, aqui, ó. Você pode ouvir aí, ó. Vitória para vir aqui até o palco, porque ele tem um pedido olha a cara do canal, né? para fazer nesse dia. E tá tremendo, viu, Corsini? Vitória, cadê você, minha linda? Esse é o primo dela. O Jefferson. Já atendeu o pedido aqui do Adailton. Esse cantor é o Kelso Kiss. Kelso Kiss, né? Enquanto isso, Adailton, você pode fazer o pedido. Se ela estiver ouvindo... Olha, então... Ela não subiu no palco. Não subiu. Ele ficou bravo por isso? Ela já sabia que ele não prestava, né? Então, 2 meses de namoro. 2 meses de namoro. 2 meses. 3 meses separados. 3 meses separados. E lá,
o cantor, o Kelso Kiss, chamou ele para ele fazer uma declaração. É. Ele queria a presença dela lá. Olha que moça linda, né? Nova, 32 anos, nova, né? Com 2 meses, então, ele achou que já direito, exigindo um compromisso dela, né? Ali, chamou o palco. Sim. Ali E é onde aqui ele foi, cercou ela, 4h36 da manhã. Ela foi embora, ele aproveitou que ela estava sozinha e desferiu os golpes nela, né? Correu para casa dele. Depois, ó, ele correndo tá de correndo, volta, tá vendo? Esse marginal correndo. Exato, tá correndo. Esse canalha correndo lá. Ela ainda levantou e andou, né? Levantou, ela caiu andou, em seguida, hein? E caiu em seguida e morreu. Certo. E a polícia, segundo está cruzando as informações, ele já tinha um homicídio aqui com outro nome aqui em São Paulo. Viu? Exatamente. Quando apareceu a imagem dele, pessoas reconheceram, peraí, ele tem... Acho que ele cometeu um outro crime aqui em São Paulo, né? Sim. Tinha uma imagem dela jovem, né? Acho que não tem. Mas ali, olha a cara do canalha. Nossa. A cara do psicopata, hein? A polícia identificou, graças a Deus, né? Identificou. Certo. As imagens não estão tão claras, mas conseguiu ser identificado. Conseguiu identificar. Né? Conseguiu identificar. E a polícia foi lá e pegou as imagens, pegou as provas na casa dele, inclusive a faca. É. Embora separados, é um feminicídio, Sim, né? É um bandido, né? É um feminicídio. Vai responder por isso. Você ficou sabendo daquele caso lá do cara lá que ele pegou uma nota falsa, cozinha? Cada coisa, né? Nota falsa? Vou te explicar para você. Tá correndo nota falsa por aí. Ele pegou e roubou um comércio, Cursino. Ele roubou um comércio. Roubou um comércio. Né? E foi na famosa biqueira comprar droga. Fumou um baseado lá, depois pediu outro. Esse de cadeira de roda, de cadeira esse de roda aí. que vai ver. Né? Vai mostrar. Esse psicopata é um desenho, mas é uma inteligência que artificial, mas é igualzinho a ele, pelo jeito. Ele né? pegou a nota, acho que de R$20 falsa, e foi na biqueira. Comprou o baseado. A nota estava no meio das verdadeiras? No meio das outras. Foi lá e comprou outro. Chegou lá, os traficantes falaram, não, essa nota aqui é falsa. Nota falsa. Deram um cacete nele, Cursino. Querendo me enganar. Foi enganar logo o traficante. Deram um cacete nele, ele voltou lá no comércio, pegou um galão de gasolina, meteu fogo. Ele achou ruim? Achou ruim. Ele acha que é errado. Aí o Cursino, ele achou, esse canalha, ele achou que o dono, o comerciante que é o vagabundo. Só que, na verdade, ele que é o vagabundo. Ele foi lá, furtou o caixa e achou ruim que tinha uma nota falsa no meio. Levou um cacete na biqueira dos traficantes. Não, o cara fez as coisas erradas. Vai me dar uma nota falsa? Deixou lá. Foi lá, pegou um galão de gasolina e meteu fogo no comerciante lá. Ficou 3 meses internado, trabalhador, e morreu. Agora, você veja bem, esse canalha, 40 anos. 40 anos. A polícia está investigando, já tem antecedentes criminais também, né? Canalha. Você vê onde que está o Cursino? Um homicídio de modo cruel, porque o fogo é uma das piores dores, morrer queimado, uma das piores dores. E disse, parece que ele ficou rindo, né? Ele tacou fogo na vítima e ficou sorrindo lá. E outra coisa também, ele, nesse caso aí, o próprio comerciante era vítima porque pegou um dinheiro falso, né? Exatamente. Alguém reclamar, um ladrão reclamar, porque daqui a pouco alguém vai roubar o relógio e falar, esse relógio é falsificado. Isso é demais, e achar ruim, né? Botar e achar ruim. É demais. É demais. Cursino, vamos para os comerciais que vai vir o Valdomiro Pereira, já está aqui já, hein? Com notícias internacionais. Tá bom? Pessoal, vamos para os comerciais e voltamos já. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Voltando aos comerciais, Cursino, Valdomiro só está tomando um café, tá?
Corsini, casa agora veio do shopping de Guarulhos. Em Guarulhos, no shopping. Você vê essa modinha desses jovens aí, esse jogo que eles ficam fazendo no celular e tudo, agora fizeram no shopping, o Corsini. Né? Esse desafio no shopping. Eles estão pulando, Edson? Esses dois indivíduos do terceiro andar. Olha que idiotas, né, Corsini? Ah. Subiram no terceiro andar e pularam. Ó, o primeiro pula, que perigo, o segundo... hein? E se tem uma criança aí, o Corsini, cai em cima da criança, mata a criança. Mata a criança. Agora, esse babaca ali, ó... O segundo parece que não se deu bem, não. O segundo que pulou, ele machucou, segundo eu tive informação agora, quebrou uma perna e o maxilar também. Maxilar. Ficou tudo machucado. De agora você vê rosto que idiota, né? Agora que jogo perigoso, babaca desse, hein? É uma brincadeira muito perigosa. Se tem uma criança lá, o Corsini, vai acabar matando. Esse daí vem do shopping de Guarulhos. Agora, onde que está a segurança, o Corsini? Não, exatamente. Onde que está a segurança daí? E colocar ainda a piscina logo abaixo da escada, né? Da escada. Agora, a segurança também teria que ver o movimento lá, já ir para cima, porque agora a família, com certeza, vai pedir indenização, viu? Então, a diretora Emanuele falou que já teve um caso anterior desses. Então, os shoppings têm que se precaver, porque isso pode querer virar moda, né? Vai querer virar moda, vai matar uma criança, né? Certo. Vai matar uma criança que está aí, né? Exatamente. E a Emanuele estava falando, diretor, tem até agora o desafio também, né, nas escolas, que coloca a mão assim, comprime o peito e a pessoa desmaia. Sempre o jovem agora com essas babaquices, né? Agora, o jovem tem essa característica de desafio e do perigo. Certo. Então, a gente tem que se precaver. Sempre depois do acontecido. Olha como tem mais segurança que cliente lá agora, né? Exatamente. Bom, chamar os pais essa molecada. Tem que dar um corretivo, né? Exato. Dois babacas. Corsini, você viu o caso também de uma criança aí, molequinho de 2 anos que atira na própria mãe? Sim, teve uma repercussão muito grande. Uma repercussão muito grande na internet. O que acontece? A Débora Rodrigues, 27 anos, o marido dela, 56 anos. Então, você pode ver, ó. O marido, esse aqui que está... Estão sentados lá no quintal, né? Isso, estão sentados lá, ali marido... Uma balança, uma balança, né? É uma balança, me parece. É uma balança? Aqui nós estamos a imagem porque são imagens fortes, né? Sim. São imagens porque está embaçado ali. O que aconteceu com você? O marido, acho que pegou, deixou a arma lá, é uma 9mm, né? Deixou uma arma em cima da mesa. Isso, daquela mesinha lá. Deixou lá em cima, tá vendo? Agora, isso daí já foi no momento que ela levou o tiro, ó. Isso. No momento que ela levou o tiro. O que acontece? Ele deixou a arma em cima da mesinha lá e estava no celular. E a mulher conversando com ele, interagindo com ele. Ele sentado tranquilamente, ela sentada tranquilamente, e a criança aqui. E a criança aí. Certo. E aqui está o revólver. A criança vai e pega um revólver. A pistola, né? A pistola. Ele vai conversando. Você pode ver com o revólver. Né? Olha lá, ele pegou nesse momento que ele pega. Isso. E o pai lá, desligado. Tá vendo? Mexendo na arma. Poderia até, coitado, virar na cabeça dele. Ó. Você pode ver o momento do disparo. E não, parece que ninguém percebeu. Olha, ninguém percebeu. Parece que ninguém percebeu. O pai está fixado no celular lá. No celular, a mãe. O zap lá. Ó, a mulher conversando com ele também, não vê? O momento que ela leva o tiro. Ó. O pai sai desesperado. Ela levanta ainda, né? Levanta. Ela vai cair, você pode ver que ela vai cair, ó. Ó, ele tá vendo, levou o tiro, parece que pegou na região. Que tragédia, né? É uma tragédia. Né? Você viu? Agora a criança nem sabe o que aconteceu, não faz nem ideia. O pai agora foi pegar, ó, ela cai ali, ó, e a criança corre socorrer a mãe. Agora viu, isso daí serve de alerta para muitos pais em casa que deixam a arma em qualquer local. Isso serve. Agora, essa criança, o Corsini. Exato. O futuro dela. O trauma psicológico que essa criança com 2 anos, assassino da própria mãe. Esse pai aí, por descuido dele, acabou com a família. Exato. Ele primeiro negócio, deixou uma arma em cima da mesa. Essa arma, uma pistola, ela possui trava. Sim. Deixou destravada. Sim. Para a criança é um brinquedo. Agora, queira ou não queira, o pai é culpado. Ele é culpado. Uma arma sempre tem que ser guardada no cofre, né? Agora, ele também, coitado, é vítima, mas a pior vítima aí é a criança. Vai ter um trauma por essa vida. Na verdade, houve uma negligência dele, né? A criança, obviamente, não vai responder por crime nenhum, não, né? Sim, logo. Obviamente que não. Até porque tem 2 anos, não vai responder. O pai, sim. O pai vai responder por homicídio culposo. Sim. Né? Ele não quis matar a esposa, mas ele foi negligente. E também pela omissão na guarda da arma. Então são 2 crimes que vai ser feito. Esse caso aí, quando veio pra gente, eu não queria nem apresentar, viu, Corsini? Que é lamentável, né? Um pai lá, você vê, negligente, que nem você está falando, olha lá, não sai do celular, né? Agora, fazer um negócio aí, lamentável. Mas é bom você ter escolhido essa reportagem de certa forma, porque é um alerta, né? Sim.
É um alerta, foi no tórax dela, cara. É um alerta. É uma história triste, realmente, mas é um e alerta. Ele deixou um trauma pro resto da vida pro filho, né? Alerta. Então, Corsini, lamentável. Essa criança, pro resto da vida, vai ter um trauma, né? Vai ter um trauma. O pai, assim, tudo bem, mas ele foi irresponsável deixar essa arma aí. Mas, enfim, vai ser investigado, né? Embora não tenha muito o que investigar, que foi um fato, só precisa ver o procedimento dessa arma. Né, Corsini? O Valdomiro já chegou, né? Já chegou aí, vamos chamar o Valdomiro. Notícias internacionais, Valdomiro. Pode vir, Valdomiro. Bem-vindo, Valdomiro. Bem-vindo. Qual a notícia internacional de hoje, Valdomiro? Notícia internacional de hoje é lá do Oriente Médio. Mais uma de lá? Mais uma de lá. Essa aqui é uma imagem que houve um ataque lá na Israel contra o Irã, e aí ficou desse jeito. Então tem a imagem antes e depois. Essas são as instalações do Irã? Ataques, isso, aqui é depois dos ataques. Então você olha a destruição que é um bombardeio, né? Certo. Então isso aí fica visível que o quão ruim é para as pessoas que moram lá quando sofrem bombardeio. Eu fiquei... Né? Aqui, olha só, qual o tamanho do estrago. E aí tem outra também, aí isso aqui é um ataque de Israel contra o Irã. E tem uma do Irã também contra Israel. Certo. E por que isso? Por que esses ataques? Então, eles jogaram uma bomba lá em Tel Aviv e aí veio a explosão. E esses ataques, por quê? Porque é o seguinte, tem uma agência que controla a produção de bomba atômica no mundo. Certo. E essa agência, há uns tempos atrás, informou ao mundo que o Irã estava produzindo bomba atômica. Estava enriquecendo urânio para produzir bomba atômica. Certo. E o Irã disse que não estava produzindo bomba atômica e que não era interessante produzir bomba atômica lá, porque não era do interesse, não tinha interesse nenhum quanto a isso. Só que o Benjamin Netanyahu descobriu, lá, a inteligência lá de Israel, que ele sim estava fabricando, produzindo urânio para poder fabricar bomba atômica. O que ele fez? O que o Benjamin Netanyahu fez? Quando ele descobriu que eles já tinham urânio suficiente para construir de 9 a 15 bombas atômicas. Eles tinham. E o Benjamin Netanyahu sabe que se o Irã tiver bomba atômica, o Irã vai acabar com Israel. Certo. Porque lá em 1979 foi dito, na época do X, né, depois veio o outro, o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah Khomeini disse que é o seguinte, que ia varrer Israel da terra. E eles varrer Israel da terra. Então, sempre eles foram inimigos, né? Inimigo religioso, né? Então o Benjamin Netanyahu sabe disso. Ele sabe disso. Então ele, por esse temor, que ele fez? Ele já está atacando o Irã para evitar que eles enriqueçam mais urânio para construir essas bombas atômicas. Porque se construir realmente, eles acabam com Israel. Mas o fato de ter bomba atômica não quer dizer que vai usá-la, né? Sim, mas aí esse é o problema, que o Benjamin Netanyahu sabe, como foi dito lá atrás, que eles vão varrer Israel. E se fabricar bomba atômica, Israel vai ser eliminado mesmo. E o Benjamin Netanyahu sabe que eles têm o apoio do Hezbollah e do Hamas, que são inimigos capital do Israel. Então são 3 contra Israel, guerreando direto. Então você vê como Israel é forte, né? E Israel ele é tão pequeno que ele equivale mais ou menos ao tamanho de Sergipe aqui no Brasil. É verdade, mesmo, né? É verdade, é um país pequeno, mas porém muito poderoso. E tecnológico. Por quê? Você vê, a distância que tem do Irã a Israel, mais de 2.000 quilômetros, só pelo que eu falar. Então, quando eles guerreiam em Israel, quando Israel guerreiam lá, para chegar até o Irã, tem 3 ou 4 países. Tem a Síria, tem o Iraque, tem a Jordânia. Então, os mísseis têm que passar por tudo isso. E antes de chegar no Iraque, tem uma montanha, antes de chegar no Irã, tem uma montanha gigantesca lá de pedra. E os mísseis têm que passar por tudo isso. Já pensou? E imagina esses países que ficam lá embaixo, os mísseis passando por cima deles, a tensão que é. Né? Então, nós vamos continuar observando essa matéria para trazer mais notícias posteriormente. E eu que vai informar melhor o pessoal aí. O Israel tem menos soldado que o Irã, só que tem mais tecnologia. Exato. O Israel ele investe mais em tecnologia do que em número de soldados. Né? E o primeiro-ministro lá é uma pessoa muito sábia, né? Você viu os caças lá do Irã?
É tudo aqueles caça-velho lá, você viu? Alguns são russos, né? São russos, outros da antiga União Soviética. O Irã tá indo bem porque tem o apoio do Hezbollah, do Hamas, para poder atacar Israel. Então fortalece. Dá uma olhada aí, se aprofunda nessa reportagem para a gente fazer a semana que vem, tá bom? Semana que vem nós trazemos mais informação. Vamos por intervalo comercial, voltamos já. Voltamos com a Giro nas Estrelas. Você sabia que é possível ter um sorriso novo em apenas um dia? Aqui na Odontorriva temos a tecnologia de carga imediata, que consiste na instalação de implantes e próteses sobre implante no mesmo dia. Nossa equipe de especialista está pronta para transformar o seu sorriso com segurança e qualidade. Além disso, atendemos todas as especialidades na odontologia, como odontopediatria, endodontia, dentística. Diga adeus ao desconforto das próteses móveis e sorria com confiança. Agende sua avaliação na Odontorriva e descubra como é fácil sorrir de novo. Carga imediata é aqui. Odontorriva, seu sorriso, nosso compromisso. Vem! Voltamos no intervalo. Baldomiro já foi, que está aí no Viajar. Foi tomar mais um café antes, né? Mas vai viajar. Vai viajar. Ô, Corsini, voltamos agora do Giro das Estrelas. Agora é na Hickman, né, que você vai falar, né, Corsini? Na Hickman. O que está acontecendo com ela, Alexandre Corsini? Correia, primeiramente Alexandre Correia, o ex da Ana Hickman, Alexandre Correia. Certo. Você imagina você ser condenado à prisão por ter sido traído? Ter dito que foi traído? Ele foi condenado? Foi. Alexandre Correia. Mas o Edu Guedes, ele entrou com uma ação, uma queixa-crime contra Alexandre Correia, porque Alexandre Correia disse assim, olha, eu já estava sendo traído pela Ana Hickman antes de acabar meu casamento, e quem estava com ela era o Edu Guedes. O Edu Guedes se sentiu ofendido e disse, não. Mas não estava, eu acho que até que estava, né? Porque foi muito rápido, né, da separação deles, já reataram, né? Tá com dor de cotovelo. Se realmente ele fazia o que a Ana Hickman falou, ela fez certo, trocava. Mas aí ele disse isso, o Edu Guedes se sentiu ofendido, falou, não. E daí o Edu Guedes entrou com ação, 3 anos de cadeia, 3 anos de detenção por difamação. Tá certo, Edu Guedes, eu acho que tem que fazer isso mesmo, que assim... Fala demais, eu vi o Corsini. Então, mas coitado dele, ele foi traído, agora ainda vai pra cadeia. Mas não tratava bem a mulher, o Corsini. Puxa. Ela mostrou, ela provou, né, que ele machucou ela, tudo. Então a própria justiça provou. Acho que agora, ele não cuidou, veio outro. Cuidou, Edson, você conhece essa mulher? Uma mulher bonita, né? Linda, maravilhosa. Ela está com a roupa da NASA. Ela dizia que ela seria a primeira astronauta brasileira a ir ao espaço pela NASA. Eu vi essa matéria. Só que era Mas tudo ela tá mentira, tudo mentira. Então o sonho dela foi para o espaço, de fácil. Então ela foi nos podcasts e dizia que era formada, né? Era formada em física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Porém, a universidade desmentiu um comunicado que não. Ela fez apenas o primeiro semestre. E quantos anos é? Ela tem 22 anos. Não, sim, É a Laísa Peixoto, de 22 anos. Muito nova até, né? E quantos anos é para se formar lá? Não tem uma idade específica. Não tem idade específica. Só que a NASA, ela tem que ter os pré-astronautas. Quem que são esses? São os candidatos que dia pode ser astronauta ou não, mas que dão treinamento. Ela nem nessa lista estava. Então, como que ela foi descoberta? Ela foi num podcast especializado em espaço, especializado em viagens espaciais, aqui no Brasil mesmo. Sim. Ela foi e eles desconfiaram, falaram, essa menina é muito nova, não parece, que eles têm têm experiência. E aí pediram informações à NASA, pediram informações à universidade e ela foi desmentida. Bonita e mentirosa, né? Agora o sonho dela foi para o espaço de vez, né? Exatamente. Mentirosa, né? Você é corintiano, Edson? Não. Você é corintiano?
Então esse daqui é o jogador Jô, ex-jogador, né? Está aposentado, o ex-jogador Jô do Corinthians, aqui o símbolo do Corinthians. E essa, além ele é ex-jogador, e essa é a ex-mulher dele, do Jô. Pera, ela? Era ex-mulher dele. Ex-mulher dele? Tem 2 filhos. Sim. Eles têm 2 filhos. Só que o Jô não pagou a pensão alimentícia. Aí ele estava no aeroporto de Guarulhos tranquilamente, no dia dos namorados, e foi preso. Certo. Foi preso. Tem pessoa que se revoltou, foi falar com ela, certo. né? Ela falou, basta ele pagar a pensão. E ainda mais ela disse, olha, o Instagram dele, sabe onde ele está? Em balada, certo. Em viagens. Ele não pode pagar a pensão dos filhos? Que ele fique na cadeia. Sim, ela mas disse, tem que ele fique na cadeia. Pensão? Não cumpriu. E além desses 2 filhos, ele ainda tem mais 6 fora do casamento. Então, um total de 8 filhos. Mas ela tem um péssimo gosto. Haja pensão. É, jogador de futebol no auge, né? Você sabe como é. Atrai muito, né, as mulheres, né? Maria Chuteira, você quer dizer? Não, atrai as mulheres. Esse poder que eles têm, né? Tá. Atrai as mulheres. Aí agora ele vai ficar preso, você não vai ter que pagar. Mas, não sei se você concorda comigo, mas uma mãe que ela precisa colocar o pai da criança na justiça para receber pensão, exato. O cara é mau caráter, porque... E ela disse que ele não pagava nem parcial. Terceira vez, né, Emanuele? Terceira vez que ele é preso. Porque acho que o pessoal de casa concorda comigo. Eu acho que com 8 filhos, viu, Emanuele? Acho que ele nem tá ligando mais para essas prisões aí, né? Você concorda? Um pai, o pessoal de casa deve concordar também, um pai que tem filho, tem que assumir a responsabilidade. Agora, chegar ao ponto da mãe ter que colocar na justiça para receber, é mau caráter, Corsini. Ela disse que ele nem pagava o parcial, nem pagava um pouco, não pagava nada, né? Nada, era zerado. Não, tem que ir preso mesmo, tem que pôr na justiça e preso mesmo, tem que ficar engaiolado. Sabe fazer, mas não sabe pagar, tem que ir preso mesmo. Tá? Agora, nós demos a notícia na semana passada sobre as bets, né? As bets. Que deu lá? A senadora, que é a Soraya Tronic, ela fez um relatório pedindo indiciamento, né, de todas aquelas celebridades, aquelas pessoas que estão lá, né? Certo. Né? Que é a Virgínia Fonseca, né? A doutora Deolane, a doutora Adélia e outras. Foram 16 grupos, né? Grupo. Então, ela fez um relatório pedindo indiciamento. A CPI não tem poder de indiciamento, ela tem poder de sugerir o indiciamento dessas pessoas. Ela achou, vamos indiciar essas pessoas. Certo. Só que na hora de votar, foi rejeitado o relatório por 4-3. Ou seja, Edson, acabou em pizza. Isso só para atualizar, né? O nosso Giro das Estrelas da semana passada. Mas isso é um grupo aí delas ou é uma quadrilha, o Corsini? Por quê? Para você ver, as CPIs não estão servindo para nada. Não serve para nada essas CPIs. Não serve nada. E foi midiático, né? Foi uma vergonha essa CPI das bets. Esse também dos aposentados aí vai acabar em pizza. Já está acabando. Nada. Possivelmente, Edson. Corsini, chegamos ao final. Pessoal de casa, continua com a programação da Rede TT. Corsini, e até amanhã, se Deus quiser, e vocês fiquem com Deus. Boa noite. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares.